Bom, vamos lá. Temos aqui a pesquisa de intenção de voto para presidente no primeiro turno. São 6 cenários estimulados do primeiro turno. Em todos eles, o presidente Lula lidera e temos Flávio Bolsonaro em segundo lugar. No primeiro cenário, a gente tem o presidente Lula aqui com 39% dos votos e Flávio Bolsonaro com 23% dos votos, Ratinho Júnior com 13%. No segundo cenário, Lula com 41% dos votos, Flávio Bolsonaro com 23% e Tarcísio de Freitas com 10%. Cenário número 3, presidente Lula com 39%, Flávio Bolsonaro com 26% e Romeu Zema com 6%. Cenário 4, Lula com 39% mais uma vez, Flávio Bolsonaro já com 27% e aqui a gente tem Ronaldo Caiado, do União Brasil, com 4%, é isso mesmo, 4% dos votos. Cenário 5, presidente Lula mais uma vez liderando com 37% dos votos, Flávio Bolsonaro ainda em segundo lugar com 23% dos votos, Ratinho Júnior com 11% dos votos e Romeu Zema do Novo com 4% dos votos. O cenário 6, último dos cenários, Lula ainda lidera com 34%, Flávio Bolsonaro com 21%, Ratinho Júnior com 12%, temos também Ciro Gomes com 8%, com 4% Romeu Zema e com 2% Ronaldo Caiado do União Brasil. Esses são os cenários, a gente vê um crescimento. Temos aqui do segundo turno, estamos aqui com a imagem então da intenção de voto para o segundo turno. Nesse primeiro cenário, nós temos o presidente Lula com 46% dos votos, Flávio Bolsonaro já com 36%. No segundo cenário, a gente tem 45% para o presidente Lula e 35% para Tarcísio de Freitas. No cenário 3, Lula com 45% mais uma vez, Ratinho Júnior com 35%. O cenário 4, Lula com 44%, caiu um pouquinho, e Ronaldo Caiado com 33%. Já o quinto cenário, temos Lula com 45% e Romeu Zema do Novo com 33% dos votos. Bom, a pesquisa também revelou que mais da metade da população brasileira acha que o ex-presidente Jair Bolsonaro errou ao escolher o filho, o senador Flávio Bolsonaro, como pré-candidato à presidência em 2026. Para falarmos mais sobre a pesquisa, a gente recebe o nosso especialista em dados e CEO da AP Exata, Sérgio Danicoli. Bem-vindo, Danicoli. Ei, Neila, boa tarde. Obrigado pelo convite mais uma vez para participar aqui com vocês. Boa tarde, nós agradecemos pela gentileza de sempre. Vimos uma pesquisa com um novo cenário, né? Flávio Bolsonaro crescendo aí na intenção de voto, superando Tarcísio de Freitas, ou seja, mostrando que aquela ideia de Tarcísio de Freitas ser o número 1 da direita ou da centro-direita mudou um pouquinho, mudou essa narrativa de que o mercado, o famoso mercado, é quem indicaria quem seria o candidato para as eleições, o candidato da direita ou da centro-direita para as eleições de 2026. 6 cenários que mostram o presidente Lula no primeiro turno vencendo e Flávio Bolsonaro também nos 6 cenários em segundo lugar. A gente pode pode fazer várias interpretações dessa pesquisa específica, entre elas de que Flávio Bolsonaro pode sim ter sido uma boa escolha do bolsonarismo e da direita para as eleições de 2026, certo? Mais ou menos, né? Vamos avaliar o contexto geral, né? A Quest é uma das pesquisas que saiu este mês, outras saíram com resultados diferentes, é bom a gente ressaltar isso. Com metodologias obviamente diferentes, mas o fato é que sim, o Flávio ele consegue se estabelecer como candidato, apesar de que ele tem uma rejeição muito grande, né? A própria pesquisa da Quest mostra que o Flávio tem mais de 60% de rejeição, então não é assim tão maravilhoso quanto parece. O Lula ganha no cenário de segundo turno com uma distância razoável na pesquisa Quest, e no primeiro turno uma possibilidade até, se crescer um pouco, de ganhar, de finalizar a eleição no primeiro turno. Então, eu acho que é muito cedo para a gente avaliar quem tem mais chance neste ambiente, né? A verdade é que o Tarcísio realmente teve uma queda. O Tarcísio passa por uma crise interna em São Paulo por causa da questão da Enel, né? Da questão elétrica. Isso também afetou, de certa forma, o cenário. Mas não quer dizer também que o Brasil agora se volta ao Flávio Bolsonaro. A gente tem observado no movimento de redes
que mostra um cenário um pouco diferente disso, mostra inclusive que o Flávio Bolsonaro ele consegue abarcar um volume grande de menções, eu posso até citar aqui para vocês os números, né? Em termos de menções aos pré-candidatos, nós temos hoje o Flávio com 13,4%, o Lula com 17,9% e o Jair Bolsonaro com 29,4%, que apesar de não ser candidato, a gente mede também para entender o impacto, né? A Michelle aparece com 4,9%. Então, em termos de visibilidade, a família Bolsonaro hoje ela tem 47,7% do total de menções sobre o que se fala da sucessão presidencial. Então, é um volume muito grande, mostra uma dominância narrativa muito presente. E é intrigante também observar que o Flávio aparece com um índice positivo hoje de 50% de menções positivas, o Lula tem 40% de menções positivas, então o Flávio teria 10% a mais. Mas quando a gente vai olhar, entender o que está acontecendo, a gente observa que a própria esquerda tem poupado, de certa forma, as críticas ao Flávio, porque me parece que tanto os bolsonaristas quanto a esquerda escolheram o Flávio para ser candidato. A esquerda sonha que seja um Bolsonaro, né, o adversário do Lula, justamente porque esse candidato abarcaria uma rejeição alta, que é o que acontece justamente com o caso do Flávio. Então, o centro, né, o centrão tem reclamado, o próprio Silas Malafaia tem dito que é muito complicado vencer o Lula com uma candidatura que tem já uma rejeição a partida muito grande, o Tarcísio tem uma rejeição menor no cenário do segundo turno, que acaba tendo o mesmo tamanho do Flávio. Então, assim, não tem nada muito definido, não, acho que as coisas estão se desenhando. Uma questão importante de nós avaliarmos é que hoje a eleição para o parlamento ela é tão importante quanto a eleição presidencial. Isso por quê? Porque nós temos hoje parte do orçamento livre que é dominado pelo parlamento e é distribuído através das polêmicas emendas, né? Então tem muita força, e tem também o fundo partidário, o fundo eleitoral, que é ambicionado pelas lideranças partidárias. A candidatura do Flávio, mesmo sendo uma candidatura com alta rejeição, ela tem uma capacidade capilar de eleger uma bancada muito forte, né, bolsonarista na Câmara, como aconteceu nas duas últimas eleições. Então isso é ambicionado pelos partidos, é o trunfo maior que o Bolsonaro tem na negociação. Por isso que líderes do Centrão já admitem, se houver realmente essa imposição, como houve, do nome do Flávio, se ela se mantiver, eles admitem que o Flávio seja candidato, mas nos bastidores entendem que é muito difícil que ele ganhe do Lula. Então o cenário hoje é esse, tudo pode mudar. Eu vejo realmente a esquerda poupando o Flávio de ataques. Há questões que o Flávio precisa esclarecer que ainda não estão muito nítidas na cabeça do eleitorado, principalmente os moderados. Aliás, se olharmos também a rejeição do Flávio entre os moderados, ela é alta. E ninguém vai ganhar a eleição se não convencer essa faixa. É uma faixa hoje bastante expressiva. E me parece que os influencers da esquerda, né, que atuam aí na mobilização da militância, estão meio que poupando para evitar realmente um desgaste nesse primeiro momento, e a partir do momento que o Flávio realmente seja declarado candidato, ou a partir de abril, pelo menos, quando os governadores terão que se afastar caso sejam candidatos a presidente, e aí sim eu acredito que eles vão entrar com uma força toda, e aí o cenário pode mudar um pouco, né? O Flávio teve uma super exposição nas últimas semanas, participou de muitos programas com visibilidade, se aproveitou bem disso, se colocou como candidato moderado, tem um discurso muito focado na questão cristã, ele está tendo um cuidado em falar para um público que eventualmente rejeitaria o pai dele, mas não tem revertido muito em termos de redução da rejeição, né? Eu acho que hoje o quadro principal das pesquisas é esse, mais do que a intenção é a rejeição, é o tamanho que a pessoa pode ter, ou seja, se a pessoa a partida fala que não vota num candidato, é muito mais difícil reverter esse quadro, né? Então eu acho que a situação se desenha nesses meandros, né? Como eu falei, a questão da eleição no parlamento e a questão do Bolsonaro ainda ter peso para poder impor um nome. Mas na política a gente sabe que as imposições não funcionam muito bem. Vamos ver como é que isso vai se desenhar, se o Flávio vai ter condições de aparar as arestas que estão aparecendo dentro da própria direita, dentro do movimento conservador. É provável que sim, até pela postura mais moderada que ele mesmo tem demonstrado, e a gente sabe que na carreira política ele realmente, dentro da família Bolsonaro, é um perfil menos bélico, né? Isso talvez facilite, mas ainda tem muita coisa para acontecer. Nós estamos agora no final do ano que vem até a desincompatibilização dos governadores, tem aí um universo de coisas, né? No Brasil, a cada semana nós temos emoções novas que mudam completamente o cenário, né? No momento, então, temos esse quadro, mas eu não acredito que ele vai continuar dessa forma, não. Nicolas, se a gente for olhar os cenários anteriores, pesquisas anteriores, até mesmo eleições anteriores, o que a gente pode tirar no quesito rejeição?
o quanto a rejeição ela pode ser um quesito desaprovador de um candidato, o quanto a rejeição ela pode ser pior do que a aprovação de um candidato. Então, vamos dizer, o Flávio está sendo muito bem aprovado, ele está com um número interessante aí, seguindo em segundo lugar em todos os 6 cenários, mas tem uma rejeição altíssima, ao contrário do Tarcísio, que segue com uma rejeição de 47%, se eu não me engano o número é esse, 47% do Tarcísio. O quanto a rejeição ela pode virar um quadro que é benéfico para um candidato? Então, esse cenário de agora é um cenário prévio, né? Sim. Ou seja, é um cenário de estabelecimento das candidaturas, onde os partidos políticos fazem aí os seus cálculos para entender que impacto dessa candidatura vai acontecer durante o pleito, né? Mas a população em geral ainda não está perto da decisão de voto. Então, muita coisa pode mudar. Mas se o candidato tem uma rejeição muito alta, ele já tem um obstáculo maior para superar. Ou seja, se você pergunta à pessoa em quem você não vota de forma alguma e ela dá um nome, esse nome, para conseguir convencer esse voto, é muito complicado. E quando a gente olha, como eu falei, o Flávio Bolsonaro, a rejeição dele perante os moderados e no ambiente polarizado, os moderados que decidem, a gente viu isso acontecer muito claramente em 2022, esse moderado, que a partida rejeita amplamente o Flávio, ele acaba ajudando o Lula, porque o Lula acaba, apesar de ter uma rejeição alta, mas nesse público acaba tendo uma rejeição um pouco menor. Então ele tem capacidade maior de dialogar com um eleitor que não se identifica nem diretamente com a esquerda, nem diretamente com a direita. Então, neste momento, é uma equação muito importante entender o tamanho dessa rejeição para ver se o candidato teria realmente chances reais de reverter isso durante o processo eleitoral. Mas, como eu falei, no caso do Bolsonaro, da marca Bolsonaro, ela atrai uma série de eleitores que vão votar para as eleições proporcionais, ou seja, para a eleição para deputado, para a eleição para senador. Isso agrega muito no ambiente político. Hoje o Congresso tem uma força muito grande que faz frente, né, ao governo federal. Inclusive muitos parlamentares não querem nem mais ser ministros, como era antigamente, né, as pessoas ambicionavam o cargo de ministro. Atualmente não, uma liderança forte no Congresso, ela opta até por ficar dentro do Congresso, que ela tem mais capacidade de movimentação, inclusive de investimentos através das emendas. E o bolsonarismo ele agrega, então, uma força maior ao Congresso. Ele agrega, obviamente, ao partido que abarcar esse cenário eleitoral onde está incluído o Flávio Bolsonaro, vai trazer, então, essa ideia de direita para os seus candidatos proporcionais, e é uma carta muito importante nesse momento de negociação. Então, eu acho que essa carta, neste momento, acaba sendo maior do que a questão da rejeição. O próprio Eduardo Bolsonaro chegou a falar sobre isso. Olha, é importante ganhar a eleição para presidente, mas mais importante do que isso é nós ganharmos a eleição para o parlamento. Ele já falou isso, e ele realmente tem razão. Então, eu acho que o bolsonarismo, ele traz, ele agrega esse voto, né? Tem muito eleitor apaixonado, e numa eleição proporcional, onde o deputado, para ganhar, não precisa da maioria dos votos, como é uma eleição para o executivo, né? Ou uma eleição majoritária, para o Senado também acontece assim. Mas no caso da Câmara, se houver um nicho muito forte, que tem ali uma participação grande, ele traz um deputado e traz uma bancada, né? Então, eu acho que isso tem pesado bastante para que as pessoas hoje insatisfeitas com a decisão do Bolsonaro de lançar o Flávio, que ainda engulam o Flávio eventualmente, né? O Centrão já tem falado nisso, o Ciro Nogueira deu declarações, a imprensa trouxe declarações do Ciro sobre isso, dizendo que ele não acredita na vitória do Flávio, mas ele entende que o Flávio vai sim conseguir se viabilizar para ser candidato se for realmente da vontade plena do Bolsonaro, e me parece que pelo menos até agora, a gente tem visto que a candidatura tem se fortalecido perante o eleitor bolsonarista. Há uma questão também que a gente tem que ressaltar aqui, é que esse ambiente bolsonarista tem atacado muito os eventuais adversários dentro da direita do Flávio, no caso especificamente, eu falo do Tarcísio. O governador Tarcísio tem sido extremamente atacado pela direita, acusado de traidor, acusado de amigo do Centrão, falaram que ele aplaudiu o Alexandre de Moraes durante o evento que aconteceu no SBT, enfim, foi uma situação que foi muito falada nas redes, né? Então ele tem sido atacado. O Tarcísio é poupado em sua gestão, porque me parece que a estratégia aí de quem ataca é tirar realmente a possibilidade do Tarcísio ser o candidato a presidente, mas não tirar a possibilidade dele ser o líder do palanque, né, do bolsonarismo lá em São Paulo, do Flávio Bolsonaro em São Paulo. Então há um certo cuidado aí, mas é nítido que há ataques e o Tarcísio tem saído um pouco arranhado dessa questão. Momento complicado, né, Felipe, para o Tarcísio, saindo arranhado aí dessa história da Enel. Aliás, quem não está saindo arranhado da história da Enel, né?
se tem uma discussão importante nesse momento. Aliás, não só nesse momento. A gente aqui no Metrópolis, eu lembro de mais de um ano estar falando da Enel e das consequências da inatividade da Enel no estado, principalmente se diz estado de São Paulo. Quem esteja saindo da história da Enel sem arranhões, mas principalmente, claro, Tarcísio. Eu queria saber se você tem pergunta ou discussão aí para a gente abrir com o Denícoli. Não, perfeito, perfeito. Boa tarde, Denícoli. Eu estava vendo aqui a pesquisa, né, os números, né, 4 coisas me chamaram a atenção, né? Primeiro é que, de fato, quando você pega o Flávio Bolsonaro, né, que ele varia de 21% a 27%, né, ele absorveu o voto bolsonarista, né, que é em torno de um quarto, um quinto da população. Então ele absorveu o voto bolsonarista. O segundo ponto que me chamou muita atenção, né, falando do Tarcísio de Freitas que a Neila levantou aqui, né, é que as pessoas falam do Tarcísio de Freitas, mas teoricamente, por essa pesquisa, o Ratinho Júnior é muito mais competitivo do que o Tarcísio de Freitas, né? O Ratinho Júnior tem 13% no cenário com o Flávio Bolsonaro e com o Lula, o Tarcísio tem 10%, né? E outro fator que me chamou a atenção, né, que é o terceiro fator, né, é que o Ciro Gomes aparece com 8% da intenção de votos. Então, muitos falam que o Ciro Gomes poderia, né, ser o fiel da balança caso ele fosse vice-presidente de um dos candidatos. Então, eu creio que com esse resultado dessa pesquisa, não é muito errado falar que o Ciro Gomes pode ser um nome forte a vir como candidato a vice-presidente por uma chapa de direita ou de centro-direita, né? E o último ponto que eu levanto aqui, né, que dá para a gente também depreender, né, com os votos da direita no Senado do Ratinho Júnior e do Tarcísio de Freitas, junto com o Flávio Bolsonaro pode sim ser um nome competitivo, né? Claro que é difícil ganhar do Lula, né, que tem a máquina e é um nome que tem uma permeabilidade muito maior de setores da sociedade do que o Flávio Bolsonaro, que tem uma rejeição alta, né? Aí eu queria saber a sua opinião, Denícoli, sobre esses 4 pontos, né? Especialmente sobre a questão do Ciro Gomes e a questão da competitividade maior do Ratinho Júnior em relação ao Tarcísio de Freitas, de acordo com essa pesquisa aqui. O Ciro, nós temos medido a popularidade dele, né, internamente aqui pelos dados que nós temos na Pesata, e observamos que o Ciro ele tem uma rejeição muito alta tanto à direita quanto à esquerda, apesar de que ele tem um eleitor apaixonado que acompanha as ideias dele, enfim, que aí acaba dando a ele esse percentual. Na questão do Nordeste, o Ciro seria um nome interessante como vice, porque o Nordeste o voto vale ali por 2 ou por 3, né, para a direita. Se ela conquistar um voto ali no Nordeste, o Ciro tem mostrado um bom desempenho nas pesquisas, por exemplo, no Ceará, como adversário do PT, então talvez fosse um fator agregador, né? Mas se nós olharmos a 2022, o Lula ganhou no Sudeste. No Nordeste ele manteve mais ou menos o mesmo percentual que o Haddad tinha tido, e no Sudeste que ele avançou. Então acho que a bola acaba sendo aí realmente mais disputada no Sudeste, então provavelmente nesse ambiente de vices o Zema acaba sendo um vice um pouco mais atraente do que o Ciro Gomes. Em relação ao Tarcísio e ao Ratinho, nós temos aí uma diferença muito grande. O Ratinho ainda não foi testado publicamente da forma que o Tarcísio foi. Se nós olharmos em termos de menções, nós vamos ter o Tarcísio abarcando cerca de 15% das menções aos presidenciáveis hoje e o Ratinho 2%, ou seja, ele não é uma figura ainda nacionalmente falada, ele é uma figura regional, com um governo bastante bem avaliado. No Sul ele tem um acréscimo muito grande nos votos, que as pessoas conhecem ele, mas ele ainda não enfrentou a carga de ataques que o Tarcísio enfrentou. Então o Tarcísio ele sempre mostra uma resiliência. Eu tenho falado isso aqui algumas vezes, ele é atacado, depois ele consegue se recuperar, porque ele agrada parte dos moderados, né? Então, acho que eu não descartaria a possibilidade do Tarcísio eventualmente ser colocado novamente se o centro, né, conseguir dissuadir o Bolsonaro de lançar o filho, se ficar muito claro que não há realmente a possibilidade de ganhar do Lula, apesar dele ter o trunfo do Congresso, como eu falei. Mas o Tarcísio, eu acredito que segue sendo um bom candidato. Se nós tirarmos aí o Flávio Bolsonaro da pesquisa, ele cresce, no segundo turno ele tem o mesmo peso, então o fato dele ter entrada entre os moderados acaba ajudando. E também nós temos aí a crise da Enel, como bem falou a Neila, né? Nós medimos também essa crise, 20% das pessoas atribui a crise ao governador Tarcísio, então é um peso muito grande, né? A maior parte atribui, obviamente, à própria Enel, mas 20% atribui a ele, acabou desgastando ele nesse ambiente, mas como ele é resiliente, muito provavelmente em outras pesquisas o Senado pode se alterar, né? Mas temos que aguardar para ver o que vai acontecer.